Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Robson Costa e sou líder do movimento Bora Encantar. Eu estarei ensinando com muito detalhe o caminho para você transformar os seus clientes comuns em uma legião de fãs apaixonados pela sua marca e, como consequência, alavancar as suas vendas com o dobro de indicações e novos clientes. Imagine a sua empresa conquistando mais elogio, a sua equipe conseguindo finalmente ser reconhecida como uma equipe engajada em encantar os seus clientes. Imagine o seu atendimento sendo finalmente reconhecido como a melhor experiência de atendimento do seu setor. Imagine você recebendo indicações dos seus clientes, fazendo dos seus clientes a sua maior força de vendas. Imagine a sua equipe preparada para encantar, servir e amar os seus clientes, sendo empática, se colocando no lugar do seu cliente e conseguindo surpreender positivamente. Imagine finalmente você conseguindo fidelizar os seus clientes, a ponto deles se tornarem clientes leais, advogados da sua marca e, como consequência, também fazer uma propagação positiva sobre você, sobre o seu atendimento. Eu sei que talvez você agora esteja pensando que tudo isso é muito bom para ser verdade. Olha, eu também acharia estranho se eu não observasse nos meus alunos e se eu não tivesse aplicado em mim, eu não acreditaria. Mas eu quero que você repare em algo que ninguém está reparando. Eu vou mostrar uma nova forma de você enxergar o seu negócio. É uma maneira que ninguém está observando, mas as marcas que oferecem a melhor experiência de atendimento no mundo entenderam isso. Só que ninguém conta isso, entende? Só que você vai ter uma oportunidade aqui de entender isso e aplicar no seu negócio. Talvez você esteja se perguntando: Robson, e as minhas vendas? Eu não estou vendendo tão bem. Como é que eu posso vender melhor? O que eu vou te ensinar vai tornar o processo de vendas mais ágil, mais fácil, mais eficiente. Não significa que você não precisa de vendedor, você continua precisando dos seus vendedores, mas a vida deles, sem sombra de dúvida, vai se tornar muito mais fácil e com menor esforço. A sua empresa hoje, ela é indicável? Se você já recebeu alguma indicação, não foi mais fácil vender? Não foi mais rápido? O esforço não foi muito menor? Agora, por que isso acontece? Uma pesquisa revelou que amigos e parentes são os maiores influenciadores de compra. Por quê? Porque desperta o gatilho da confiança. Quando o vendedor vem com aquela conversinha, não aciona em você o alerta de chavequeiro? Nossa, ele só está falando isso para me vender. A gente não pensa assim. Agora, quando o nosso amigo indica, praticamente já matou todas as objeções de vendas, porque a gente confia no nosso amigo. E o nosso cliente, ele conhece o nosso produto, o nosso serviço como ninguém. Ele sabe das vantagens e ele sabe qual cliente certo para indicar. E como ele tem uma rede de contatos para influenciar, ele só precisa ter um gatilho para indicar mais. Mas Robson, quem atende o meu cliente não sou eu, é a minha equipe. Não são eles que deveriam assistir? Também. Mas o que eu vou te ensinar é transformar você, líder, dono de empresa, um gestor, um supervisor, em um facilitador. E o facilitador é a pessoa que usa uma metodologia simples, mas poderosa para ajudar a capacitação da sua equipe. Você precisa entender também como encantar clientes, porque senão a sua equipe vai estar numa frequência e você estará em outra. Então por isso que o facilitador aprende o conteúdo e faz esse caminho, de facilitação da transformação da sua equipe. Mas e se eu não tenho equipe, sou eu e meu sócio ou sozinho? Você está no palco com o seu cliente, você que está fazendo o papel de atendente, então você precisa aprender a encantar para transformar esses clientes comuns em fãs da sua marca. E olha que interessante, você vai aprender também a ser um facilitador. E aí, quando você tiver a equipe, você já está pronto para capacitar eles. E com isso, o seu crescimento vai ser muito mais rápido, porque a sua equipe e a sua empresa estará preparada para encantar e servir os clientes. Se eu já tenho um bom atendimento, os meus clientes já elogiam, já fazem indicações, eu já sou reconhecido pelos meus clientes. A pergunta que eu te faço é o seguinte: é uma marca registrada? Ou seja, você já é a melhor experiência de atendimento do seu setor? E que resultado você tem com isso? Como é que você consegue fazer dessa experiência encantadora que você oferece algo que também aumente os seus lucros? Você tem uma máquina de indicações na sua empresa? Você alcança um nível estrela de indicações?
O que seria o nível estrela de indicações? Um cliente comum é transformado em fã, e aí esse fã indica um cliente comum, que também é transformado em fã, que indica um outro cliente comum. Esse processo acontecendo 5 vezes, você alcança o nível estrela. E aí, quantas indicações estrela você já conquistou? Quantos depoimentos emocionantes os seus clientes fazem que se tornam histórias de transformação? E essas histórias você utiliza para conquistar mais clientes. Quantos clientes comuns você transformou em fã esse mês? Se você não sabe responder nenhuma dessas perguntas, ou se você refletiu profundamente e entendeu, realmente eu acho que eu tenho como ter mais resultado, mesmo que o meu atendimento hoje é muito bom, eu posso melhorar ainda mais. Mesmo que eu já receba elogio, eu posso ter mais. Mesmo que eu tenha indicações, eu posso ter uma máquina de indicações e posso alcançar o nível estrela. E aqui na Encanto, nos últimos 3 anos, nós conquistamos R$ 1.485.089 em vendas, com indicações. Mas antes de eu te mostrar como tudo isso funciona, deixa eu te contar uma história de como eu desenvolvi esse método. Eu era assim um pouco como você. Eu desejava muito que a minha empresa e que a minha equipe fosse preparada em encantar os clientes, que nós tivéssemos um atendimento encantador. E eu sabia que as indicações facilitavam as vendas, só que eu não conseguia ter o número de indicações e também não tinha o atendimento que a minha empresa necessitava. Na verdade, o meu atendimento era um atendimento dual. Ora atendia bem, ora atendia mal. E os meus clientes eram comuns e mudos, né? Eles não falavam nem bem e nem mal. E olha que eu tentei fazer muita coisa. Eu assisti vídeo no YouTube sobre atendimento, técnicas de atendimento. Juntei a minha equipe e mostrei para eles como que eu gostaria que eles atendessem. Expliquei que era importante servir os clientes. Baixei e-book sobre a experiência do consumidor. Peguei a minha equipe e copiei um script de uma empresa que atendia muito bem e achava que aquilo era o formato ideal. E passei para eles, olha, a partir de agora é assim que vocês têm que atender os clientes. Nada disso funcionou. Dessa maneira, meus clientes, sendo comuns, era uma presa fácil para os concorrentes. E meu atendimento, sendo dual, estava se agravando isso, com reclamações surgindo dos meus clientes. E aí, com muitas reclamações, os clientes estavam evadindo, saindo, e o meu faturamento caindo. Perdendo cliente, eu achei que a solução era trazer mais clientes. E com isso, desesperadamente, eu comecei a investir no Google. Começaram a entrar novos clientes, só que a conta não batia, porque a minha equipe ela ficava totalmente focada em dar um atendimento para os novos clientes que chegavam pelo Google. E aí os clientes atuais eram abandonados. E no final, quando a gente analisava o entra e sai de cliente, não estava valendo a pena. E as reclamações só aumentavam. E os clientes atuais não indicavam mais, não compravam mais, não retornavam mais. Então assim, não estava valendo a pena, de hipótese alguma. Só que agora tinha um grande problema, porque eu estava investindo pesado no Google. Então essa conta eu tinha que pagar. E assim, com essa minha atitude, com essa minha decisão de não observar os clientes atuais, eu quase quebrei o meu negócio. E para solucionar isso, eu precisei reduzir 25% do meu quadro de funcionários. E aí, eu tive que escutar uma frase que foi dolorido escutá-la, mas fez todo sentido. A empresa é o reflexo do dono. E quando a gente chega no fundo do poço, aí eu acho que finalmente a gente acorda, né? A gente começa a refletir. E eu sabia que o problema da minha empresa era a experiência que eu oferecia atualmente para os meus clientes. Eu pensei, o que eu vou fazer, né? Aí veio um insight, sabe? Veio uma luz no fim do túnel. Entende o que as marcas que oferecem a melhor experiência do mundo fazem. Se eles são reconhecidos por isso, você tem muito a aprender com eles. E foi isso que eu fiz. Eu estudei a Disney, a Zappos, a Harley Davidson, a Tesla, a Mercedes, a Starbucks e a Apple. E eu comecei a reparar o que elas tinham em comum e observei que o resultado financeiro era espetacular de todas. Mas o mais engraçado era que elas investiam muito pouco em marketing comparado com os seus principais concorrentes. Só que os concorrentes eram praticamente insignificantes. Então, peraí, o que eles sabiam que eu não estava ainda aplicando no meu negócio? E aí eu fiquei pensando, como é possível fazer isso? E sabe o que eu descobri? Que essas marcas ofereciam uma experiência memorável para os seus clientes.
A partir daí, elas transformavam esses clientes comuns em fãs. E os fãs eram a melhor propaganda que essa marca poderia ter. Definitivamente, elas sabiam conquistar o coração dos clientes. E nesse estudo eu pude perceber que existem 4 forças no marketing. A primeira é orgânica, quando o seu cliente realiza pesquisa na internet ou nas redes sociais para encontrar a sua empresa. A segunda é a paga, quando você realiza anúncios para conquistar novos clientes. A terceira é a parceria, quando você possui representantes, afiliados, franqueados e distribuidores. E a quarta força, os estudos revelam que é a mais poderosa de todas, porque converte mais e ninguém está reparando, é a indicação. Essas marcas repararam isso e elas começaram a desenvolver o quê? Uma experiência incrível para transformar clientes comuns em fãs da marca. Dessa maneira, elas tinham uma estratégia impecável e construíram as suas próprias máquinas de indicações. Foi aí que eu resolvi fazer o mesmo, construir uma experiência incrível para os meus clientes e ter a minha própria máquina de indicações. Li todos os principais livros, participei de cursos, eventos, congressos, adentrei em um grupo de mastermind e também recebi mentoria. Olha, diferente do passado, que eu tinha investido pesado no Google, dessa vez eu investi no meu maior patrimônio, o conhecimento. E quando eu escutei do meu mentor uma frase: se você acha caro investir na educação, experimente a ignorância. Tá, isso foi um tapa na minha cara, né? E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar e tudo que eu aprendia, eu aplicava e eu fui resiliente e consistente. Realizei uma pesquisa para mapear os clientes insatisfeitos, os comuns, e se eu tinha algum cliente fã ainda. Depois disso, eu realizei uma metodologia muito simples com a minha equipe e defini os princípios do atendimento, aquilo que eles poderiam falar e fazer e aquilo que eles não poderiam falar e fazer. E depois disso falei para eles o seguinte: coloca a essência de vocês no atendimento. Feito isso, o meu atendimento deixou de ser dual e passou a ser sensacional. Uma equipe engajada, comprometida, com uma metodologia simples, com princípios bem definidos, os elogios começaram a aparecer. Os depoimentos também se tornaram mais emocionantes, porque os meus clientes não falavam só que, olha, meu atendimento era legal. Eles falavam que o meu produto ou meu serviço oferecia uma transformação na vida deles. E isso se tornava uma baita história. E uma história vende muito. E aí eu comecei a atrair mais clientes, também por indicações, porque agora eu tinha fãs e esses fãs estavam trazendo mais clientes. E aí finalmente a evasão de cliente foi controlada, parei de perder clientes. E aí aconteceu algo, eu alcancei o nível estrela de indicações. E dessa forma eu comecei a ter uma máquina de indicações muito poderosa e o meu faturamento de indicações se tornou 6 vezes maior do que qualquer outra estratégia de marketing que eu tinha. Resultado aparecendo, começou a acontecer algo muito inusitado aqui, né? Os meus próprios clientes solicitavam para que a sua equipe de atendimento ligasse na Encanto para observar o atendimento da minha equipe de atendimento. Olha que maluco isso! E aí sabe o que eles falavam? Falavam para elas copiar o script, exatamente como a gente atendia. Só que a gente não tinha script, a gente tinha princípios. Conclusão, não funcionava. Não é você copiando o script que você vai capacitar a sua equipe. E outra coisa, você precisa abrir a mente e o coração dos seus atendentes, e a sua também, para servir, amar e encantar os seus clientes. Senão, nenhum treinamento funcionará. Não adianta você nem perder tempo com isso. E olha, eu fiz exatamente isso com a minha equipe. Eu primeiro trabalhei o coração e a mente deles. Depois coloquei o conteúdo, a metodologia, as técnicas de atendimento. E aí funcionou. Funcionou tanto que os meus clientes então começaram a pedir para eu ensinar. Já que não estava dando certo copiar o nosso, eles começaram a solicitar para a gente ensinar. E aí eu decidi levar esse conteúdo para o máximo de empresas possíveis para ajudar na transformação da experiência do consumidor, na experiência do cliente aqui no Brasil. Eu estou comprometido em encantar os meus clientes, Robson. Eu quero capacitar a minha equipe, quero deixar ela realmente engajada, comprometida na missão, mas serve
para todos os segmentos. Serve para escolas, salões de beleza, para franquias, e-commerce, indústrias, prestação de serviço, para os profissionais liberais, profissionais da beleza, profissionais da saúde. Serve até para funcionários públicos, Robson. Sim, serve para todos os segmentos, para empresas que vendem para consumidor final e empresas que vendem para empresas. Só não serve para empresas que vendem mentira para os seus clientes, empresas que tratam mal os seus clientes, que fazem dos clientes, na verdade, uma fonte de riqueza, fazendo com que eles sejam maltratados, tirando vantaginha o máximo possível. Se o seu negócio for assim, acorda e definitivamente não vai servir para você. Agora, se você tem aí dentro de você algo que está te incomodando, que você quer dar um basta para esse jeitinho brasileiro e levar uma transformação respeitosa e honesta com o seu cliente, com certeza esse conteúdo te ajudará. O segredo para transformar clientes comuns em fãs é encantá-los. Um cliente encantado indica um cliente idolatrado. Anota isso, porque esse é o pulo do gato que ninguém está reparando. Agora tem o momento certo e o cliente certo para você solicitar a indicação. Não adianta fazer isso com todos os seus clientes e no momento errado, porque vai dar ruim. Só que o cliente fã teve um estudo que revelou que esse cliente vale 10 vezes mais do que um cliente comum. E sabe por que esse cliente fã vale 10 vezes mais do que um cliente comum? Ele faz elogios que se tornam depoimentos, que viram histórias emocionais para você vender mais. Se torna um advogado da marca, defendendo contra os haters. Também ele acaba gastando muito mais, porque ele permanece muito mais tempo com você. Ele adere facilmente aos lançamentos de novos produtos. Quiçá, esse cliente permanece a vida toda como cliente da sua empresa. E é claro, ele indica muito. E se você dá um empurrãozinho, ele indica muito, mas muito mais. Ou seja, é por isso que ele vale 10 vezes mais do que um cliente comum. Agora, quanto custa ter um cliente insatisfeito? Qual o prejuízo que esse cliente traz para a nossa empresa? Prejuízo esse que você não está observando, que está ali camuflado no seu demonstrativo de resultado. Um outro estudo revelou que um cliente insatisfeito faz uma propagação negativa por meio do boca a boca para 21 pessoas durante o ano. Só que, hoje em dia, as pessoas têm uma força que é o celular. E com isso, ele faz para 21 mil pessoas. Olha o poder do cliente insatisfeito. Ele também gera efeitos colaterais, como ter que gastar com advogados para defender na justiça, no Procon, no Reclame Aqui. A nossa equipe fica desmotivada atendendo o cliente insatisfeito. Isso afeta a performance, afeta a produtividade. Você às vezes tem que demitir um colaborador, contratar um novo, capacitar tudo de novo. Sem contar no tempo e na energia que a gente coloca para se reunir, para discutir ações corretivas com esse cliente. Ou isenções, cortesias, descontos que a gente tem que oferecer para mantê-los. Sendo assim, o cliente insatisfeito lhe causa, no mínimo, um prejuízo 20 vezes maior que o seu lucro. E aí, quantos clientes insatisfeitos a sua empresa possui? Qual o prejuízo você tem por ter clientes insatisfeitos? Agora eu vou revelar a estratégia que fez com que essas marcas que oferecem a melhor experiência de atendimento do mundo aplicassem e fizessem ter tanto resultado. Elas entenderam o seguinte: se de um lado eu tenho um cliente insatisfeito que traz um prejuízo 20 vezes maior do que o lucro que eu tenho com um cliente comum, do outro lado eu tenho um cliente fã que vale 10 vezes mais. Qual é a estratégia? Eu preciso reduzir o número de clientes insatisfeitos e transformar os clientes comuns em fãs. Se eu fizer isso, eu tenho um baita resultado. Eu tenho um baita lucro, eu alavanco o meu faturamento. Essa é a melhor estratégia que você pode adotar neste ano. Robson, quero muito, mas muito adotar essa estratégia. Por onde começar? Entenda o que Napoleão Hill fala sobre os 3 perfis das pessoas. Em sua obra-prima, A Lei do Triunfo, ele revela que o primeiro perfil são das pessoas que não fazem aquilo que lhe é pedido. E o segundo perfil são das pessoas que fazem aquilo que lhe é pedido.
E o terceiro perfil são das pessoas que fazem além do que lhe foi pedido, entregam uma milha extra. E esse terceiro perfil são das pessoas que têm sucesso duradouro. Podemos levar esse conceito perfeitamente para a experiência que as empresas oferecem. Um cliente insatisfeito é gerado por uma não entrega. Você prometeu algo para ele e não cumpriu. Ou ele tinha uma expectativa e essa expectativa não foi alinhada corretamente e isso provocou nele uma frustração. Em resumo, você prometeu um leão e entregou um gatinho. Entregar aquilo que lhe prometeu gera um cliente comum. Afinal, ele pagou por aquilo, é mais do que a sua obrigação entregar aquilo que você criou de expectativa nele. E ter um cliente comum não é legal. Agora, como você tem um cliente fã? Você precisa superar a expectativa dele. Você precisa, primeiramente, entregar aquilo que você prometeu, entregar uma milha extra, entregar algo a mais, surpreender positivamente. O cliente fã de hoje é o cliente comum que foi encantado ontem. Pegou essa? Qual é o custo de oportunidade que você tem por renunciar à transformação dos clientes comuns em fãs? Sabendo que eles valem 10 vezes mais, pensa aí, quanto tempo você vai demorar para começar a tomar essa decisão? Qual o custo a cada tempo que passa por você não tomar essa decisão? Afinal, isso vale muito mais do que uma poupança e do que muitos fundos de investimentos. O melhor rendimento que a sua empresa pode ter é investir no seu atendimento. Em 18 meses, o meu lucro dobrou. E o meu investimento em marketing com o Google reduziu 85%. 70% dos novos clientes é por meio da indicação. A felicidade é a nova produtividade. Eu tenho uma equipe feliz, engajada, produtiva. E só reforçando, o faturamento de indicação é 6 vezes maior do que qualquer outra estratégia que a gente já adotou. Talvez você agora esteja preocupado com o que está acontecendo em nosso país. Pode ser que essa crise já afetou o seu mercado e você já tenha uma evasão de cliente. Agora é o melhor momento para você e sua equipe se prepararem para quando essa crise passar, vocês estarem prontos para servir, encantar e com isso fazer com que os seus clientes retornem para o seu estabelecimento. Só que quando eles retornarem, eles terão uma experiência completamente diferente e eles serão surpreendidos. E isso vai fazer com que você atraia mais clientes. E nesse momento tão delicado, quanto mais cliente a gente atrai, a gente consegue rapidamente superar essa crise. Nesse momento, vocês estão preparando também estratégias para surpreender os seus clientes. Imagine o seu cliente receber, no momento tão difícil que o nosso país está passando, uma mensagem de apoio, ser surpreendido por vocês, por ações que eles não esperam, entende? Falando para eles, olha, eu sei que agora a gente está passando um momento muito delicado, mas eu estou aqui, a gente está se preparando e quando essa crise passar, vocês vão voltar e quando vocês voltarem, vocês vão receber uma experiência completamente diferente. E é isso que eu quero preparar você, é isso que eu quero que a sua equipe esteja pronta para servir, amar e surpreender os seus clientes. Essa crise pegou todo mundo de forma surpreendente, estamos combatendo um inimigo inesperado. Ao mesmo tempo que a gente tem que preservar a nossa saúde e dos nossos colaboradores, a gente tem que manter o nosso negócio vivo e aquecido. Como isso é possível? Nós precisamos reinventar o nosso negócio. Uma nova forma precisa ser proposta agora. E para isso, eu quero te ajudar, eu quero que você siga firme. Não desista do seu negócio, não desista dos seus clientes, não desista dos seus colaboradores. Esse é o momento das empresas se humanizarem mais, conquistar mais o coração dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. Lembre-se que estamos falando de clientes, de colaboradores, mas eles são pessoas como nós. Seres humanos que precisam se reinventar. Talvez agora você esteja se perguntando, será que tudo isso é para mim? Olha, eu pensava exatamente assim, então fica tranquilo. Agora, por que eu não fiquei parado? Eu tenho certeza que você não ficará. Quando você descobre o prejuízo que um cliente insatisfeito traz na sua empresa, e aí você observa quanto vale um cliente fã, como você fica parado? Não dá para ficar parado. Portanto, é hora da ação.
E eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Olha, fizeram uma pesquisa global com diversos países no mundo para identificar qual país que o consumidor é mais exigente no momento da decisão, no momento de realizar uma compra. E ele é mais exigente com a experiência. Isso é um fator decisivo para ele. E adivinha só o país número 1, o Brasil. Como aqui a experiência é muito para baixo, né, bem medíocre no Brasil, quando um cliente ele recebe uma experiência uau, ele decide por isso. Encantar fará você se destacar. Especialistas falam que em 1950 vivenciamos a era dos produtos, em 2000 a era dos serviços, em 2015 adentramos na era da experiência e no futuro chegará a era da transformação. Onde tudo ficará igual, a transformação será o maior diferencial. Eu tenho falado que estamos, na verdade, na era do encantamento, porque o encantamento é a união da experiência e da transformação. Quem aplicar encantamento aproveita a era do momento, que é a experiência, e sai na vanguarda da era do futuro, que é a transformação. Pegou essa? Temos aí uma grande oportunidade de se destacar, se diferenciar. É claro que alguns segmentos já acordaram, mas tem vários, a grande maioria dos segmentos estão praticamente congelados no tempo. Mas por que tantas empresas desejam aplicar encantamento e aí não fazem nada? Olha, pelo que eu tenho observado no mercado, existem 2 motivos que congelam, fazem as pessoas procrastinar e não aplicar encantamento. Veja se você concorda comigo. As crenças limitantes e os mitos que massacram o encantamento e impedem de colocarmos em prática. Tais como: apenas grandes empresas conseguem utilizar da estratégia de encantamento. É preciso muito investimento para colocar encantamento em prática. Não é escalável. O cliente não quer saber de encantamento, ele só quer saber de preço baixo. O cliente só sabe reclamar e não sabe o que quer. Eu não sei atender bem, eu sou tímido, não consigo me expressar muito bem, portanto, não dá para encantar. O que importa mesmo é você ter um bom produto e um serviço. Atender é bobeira. Meus clientes não se importam com isso, eles só se importam com o preço. Eu atribuo a responsabilidade disso pela falta de informação que nós temos no mercado. Como poucas empresas oferecem uma experiência incrível, as que oferecem não estão dispostas a ensinar. E os treinamentos que nós temos aqui no Brasil resume-se em decorar script. Então, a gente precisa levar algo que seja muito fácil da equipe de atendimento entender, falar a linguagem deles, porque senão vai criar um distanciamento. Então, por isso é importante ter uma metodologia simples e que utilize a linguagem da sua equipe. E o segundo motivo é porque a minha equipe não é engajada, não é comprometida. Então não adianta, qualquer coisa que eu for mostrar para eles, for tentar treinar e capacitar, não entra, não internaliza, eles não querem aplicar. O jeito é mandar eles embora. O treinamento precisa abrir a mente e o coração do seu atendente. Ele está completamente bloqueado. Não adianta, tudo que você ensina ele não internaliza. É como se fosse um processo de cura do atendimento, para mostrar para ele o quão é importante servir, amar e encantar. E para isso a gente precisa unir todo mundo, empresário, empreendedor, gestor, líder, supervisor, atendente, toda a empresa, para conscientizar que todo mundo interfere diretamente ou indiretamente na experiência do cliente. Todos precisam entender que o cliente é o visitante mais importante em nossas instalações. Ele não depende de nós, somos nós que dependemos dele. É por isso que o treinamento ou os treinamentos que você já investiu não funcionou, porque não trabalhou a consciência da empresa. Tá, Robson, mas como é possível? Você precisa de uma metodologia simples, elegante e poderosa. Tem uma frase que resume muito bem por que a sua equipe não tem hoje um atendimento encantador. A complexidade é inimiga da execução. Tudo que é muito complexo, a gente começa, depois a gente não tem mais a energia para continuar. E tudo que é muito mais simples, a gente consegue executar. E olha como de forma simples, elegante e criativa é possível encantar. Imagine uma marca que você gosta muito, que se identifica, que usa, indica para os amigos e acompanha nas redes sociais. Agora imagine que essa marca, por um mal entendido, te tratou de forma grosseira
e toda essa imagem que você tem dela caiu por terra. A história que eu vou te contar aconteceu com a marca Desinchar. Uma cliente promotora, a Indira, recebeu um atendimento decepcionante, totalmente fora do padrão da empresa, e enviou uma mensagem à empresa expondo o seu sentimento de frustração. A reputação que a empresa demorou tanto para construir estava sendo abalada por esse atendimento atípico e desconexo realizado por um atendente da Desinchar. A marca precisava tomar uma atitude para reverter essa situação e resgatar a Indira. Foi aí que a coordenadora de Customer Success, Bianca, junto com o coordenador de marketing, o Rodrigo, começaram a pensar em como se desculparem com ela. Foi cesta de produto enviada, pedido de desculpas e nada de amolecer o coração da Indira. Que dureza! Então, pesquisando nas redes sociais da Indira, a Bianca descobriu que ela gostava muito de flores. E para reforçar de uma vez por todas que aquela parceria tinha que continuar, a Bianca enviou um buquê de flores junto com um poema escrito com muito carinho pelo Rodrigo. Somos nós uma empresa que se preocupa de verdade. Já ligamos para você, mas bateu uma saudade. Sentimento é verdadeiro, não nos cabe uma mentira. Queremos você por perto, nos perdoe, cara Indira. As flores aqui são belas como um novo amanhã. Percebemos que parou de nos seguir no Instagram. Aqui vai uma lembrança para reatar o nosso romance. Bora lá desinchar, amiga, dá uma segunda chance. E não é que eles conseguiram surpreender a Indira e reconquistar seu coração? Como forma de agradecimento, ela postou uma foto do buquê junto do seu chá nas redes sociais e agradecendo a Bianca e Rodrigo pelo presente. E aí, será que agora a Indira se tornou uma super fã da Desinchar? Pequenos gestos de cuidado como esse que encantam o cliente e o tornam um advogado da marca. Encantar faz bem, o encanto transforma. Em meus estudos eu questionei por que o atendimento era tão dual, igual a montanha-russa, hora estava lá em cima, hora estava lá embaixo. E aí eu entendi o seguinte, que o estado emocional da equipe, dos atendentes, era o que afetava diretamente o cliente. Por que os atendentes não se engajavam, não estavam comprometidos? Por que o estado emocional era tão alterado rapidamente? Por que eles não sentiam orgulho da sua profissão? A profissão do atendente é a terceira com maior nível de estresse no mundo. E tem uma pesquisa aqui no Brasil que revelou que nós, brasileiros, preferimos ficar no trânsito, ir ao dentista, do que entrar em contato com uma central de relacionamento ao cliente. Então tem alguma coisa errada aí. E o errado é o script, a forma de atender, que estressa o atendente e afasta o cliente, tratando os clientes como CPF, CNPJ e não como ser humano. Em resumo, ele é um figurante no atendimento e ele precisa ser o protagonista para levar um show para os seus clientes. E para isso, esse protagonismo precisa ser declarado com autonomia. Só que antes, você tem que preparar esses atendentes com princípios, deixando muito bem o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então ele não decora script, ele precisa seguir os princípios e colocar a sua essência como ser humano. Depois eles precisam se sentir representados e esse movimento do Bora Encantar, aqui eles se sentem verdadeiramente representados, porque nós inspiramos eles a terem orgulho da sua profissão. Foi aí que eu decidi ensinar. E eu comecei a observar como a Encanto, como a minha equipe estava conseguindo reduzir o número de clientes insatisfeitos e como a gente estava transformando os clientes comuns em fãs. E os fãs estavam indicando. E aí, observando isso, estudando isso, eu notei que tinham 5 passos em comum. E aí nasceu
o método do encantamento. O primeiro passo é você aprender a entender a expectativa do cliente. Você precisa realizar perguntas poderosas, ser o condutor do atendimento. Depois que você já entendeu a expectativa dele, você precisa firmar compromissos com o cliente. Ninguém se prepara para isso, ninguém questiona que a expectativa precisa ser entregue. E o segundo passo é você perceber a emoção. Mas antes de perceber a emoção do cliente, você precisa estar no estado emocional encantador para contagiar o cliente. E para isso é necessário você se preparar para o seu palco, e o seu palco é onde você serve o cliente. Já no palco você precisa escutar o seu cliente, perceber a expressão corporal, a facial, perceber também a entonação, porque tudo isso vai fazer com que você entenda como está o estado emocional do seu cliente. E a meta do atendente passa a ser transformar a emoção dos seus clientes. E para isso é necessário o terceiro passo, que é surpreender positivamente os clientes. Sair do básico, gerar valor, quebrar o padrão imposto, propor algo novo, deixar de ser uma cópia e passar a ser algo autêntico. Não basta atender bem, tem que surpreender. E seguir firme e persistindo, esse é o quarto passo, para você também transformar até mesmo os clientes mais difíceis. Quando você segue persistindo, o seu cliente passa a entender que a sua missão realmente é encantar. Com persistência, o fã aflora. E o quinto passo é o atrair. Você começa a atrair mais indicações e mais felicidade no trabalho. Só que para você ter mais resultado, você precisa dar um empurrãozinho no seu fã, um gatilho no momento certo, para que ele possa indicar mais e mais clientes idolatrados. Desejo para você, para a sua família, para os seus colaboradores, fornecedores, parceiros, seus clientes, dias melhores. Sabe quando você vai na junta comercial para abrir um negócio? Não vem lá razão social? Ninguém está reparando, mas eu quero que você reflita. Qual a razão social do seu negócio? Você emprega o Brasil, você alimenta diversas famílias no Brasil, você transforma a vida dos seus clientes por meio de produtos e serviços, você faz a economia girar, você é uma guerreira, você é um guerreiro, levanta a cabeça, segue firme, essa crise vai passar, o seu cliente vai voltar, se já não está voltando, se já não está superando, mantenha a sua equipe unida, aquecida, com brilho nos olhos, para amar, encantar e servir os clientes. Robson, minha prioridade nesse momento é outra, é melhorar o processo, é mudar o meu produto, meu serviço, reformar a minha empresa, cuidar do meu fluxo de caixa. Prioridade tem que ser o seu cliente sempre. É ele que faz toda a economia da sua empresa girar. Sem cliente, sua empresa não existe. Então, o seu problema de fluxo de caixa é problema de cliente. O seu problema de ambiente é problema de cliente. O seu problema de qualidade é problema do cliente. O seu problema de processo é do cliente. Então, tudo envolve o cliente. A solução dos seus problemas está diretamente ali, no cliente. Confesso que eu estou bem desmotivado com a minha empresa, Robson. Será que a minha empresa não está vendendo? Será que ela tem jeito? Olha, eu sei que a gente sempre quer buscar mais clientes e a gente adota algumas estratégias como anúncio, Facebook, Google, propaganda. Eu sei que é muito complicado, mas eu queria dizer o seguinte, que a sua melhor propaganda é o seu cliente falando da sua empresa e é a propaganda mais barata de todas. Então, se você consegue conquistar mais clientes por meio dos seus próprios clientes, transformando os seus clientes nos seus vendedores, porque eles falam bem fazendo propaganda da sua empresa, é aí que você tem que atacar. É aí que você consegue fazer o seu negócio alavancar. O problema é que talvez as indicações não estejam acontecendo na sua empresa porque ela não está indicável. Sua empresa tem que se tornar uma empresa indicável. E depois disso que você tem clientes fãs, você precisa engajar, dar um empurrãozinho neles para eles indicarem mais e mais, fazer propagação da sua marca. Sendo assim, seu negócio vai alavancar. Robson, tenho poucos clientes insatisfeitos e também tenho poucos clientes fãs. A maioria são clientes comuns. Eu devo me preocupar? Muito mesmo. Porque o cliente comum é uma presa fácil para o seu concorrente. E além do mais, se você pode transformar esse cliente em um fã e com isso lucrar 10 vezes mais, por que você vai manter ele sendo um cliente comum?
E outra coisa, o cliente comum você tem um risco de se tornar insatisfeito. Se tornando insatisfeito, você vai ter um prejuízo 20 vezes maior do que o seu lucro. Então, o cliente comum é a sua zona de conforto, porque você entregou o seu produto, seu serviço para ele e está tudo bem, para os dois lados. Só que você sabe que isso não está tudo bem para os dois lados, porque você tem que entregar mais para ele, tem que superar a expectativa dele para ele se tornar um fã. Robson, eu já tenho um bom atendimento, eu não preciso atender mais. Será que você tem um bom atendimento? Quantos elogios vocês receberam no último mês? Quantas indicações vocês tiveram essa semana? Se eu realizasse um cliente oculto, simulasse ser um cliente da sua empresa, qual avaliação você teria? É possível entender isso. Você já realizou o cliente oculto para analisar como está o seu atendimento, você sentindo na pele? Com certeza é importante você aperfeiçoar. E até porque é importante a gente se atualizar, entender novas técnicas, novas maneiras de surpreender o cliente na experiência. Robson, eu sou tímido, não consigo me comunicar, não sou carismático, não consigo atender bem os meus clientes. Sabe uma coisa que os tímidos fazem muito bem? É escutar, observar. E aí eu tenho para te dizer o seguinte, sabe aquele amigo seu, se você for tímido, sabe aquele amigo de infância, aquele amigo que você se dá muito bem, nem parece que você é tímido estando perto dele? Por que isso ocorre? Porque você tem confiança. Para você ganhar confiança do seu cliente, você precisa conhecer ele, você precisa entender o perfil dele, quem é ele. E para isso você vai precisar observar muito bem e ao mesmo tempo escutar muito bem, só que com técnicas. E aí você vai conhecer muito bem o seu cliente e terá confiança. Tendo confiança, você vai se sentir seguro para encantar os seus clientes e vai se comunicar muito bem. A minha equipe está desmotivada e ela não quer absorver nenhum conhecimento. Eu prefiro mandar todo mundo embora. Olha, não faça isso. Permita ele ter uma oportunidade de absorver um conhecimento completamente diferente. Eu vou abrir a mente e o coração dele para servir e amar os clientes. Deixa ele ter essa experiência. Se depois dessa experiência ele não conseguir gerar resultado, ele não conseguir encantar os clientes, aí você pode analisar para tomar essa decisão, mas segura, dê essa oportunidade para ele. Talvez até agora ele não teve uma preparação adequada, foi feito um treinamento da esperança, né? Quando você explicou como é que funcionam os produtos, serviços, falou umas boas maneiras de como atende o cliente para ele e pronto. Permita ele a ter acesso a esse conhecimento. Por que tem dia que a minha equipe atende bem, tem dia que ela atende mal? Faz eu desarrumar tudo e não leva nada, você vai levar. Pensa o quê? Eu trabalho por comissão, você tá atrapalhando minha venda. Se você vem aqui e faz eu desarrumar tudo, tá atrapalhando uma venda minha, tu vai levar. Nem que seja uma mãozada, tu vai levar. Bora, escolhe o que tu quer. Ah, tá. Muito bem. Vou embrulhar pra você, tá bom? E volte sempre, seja muito bem-vindo. Como você pode ver, essa atendente estava completamente despreparada. Mas será que o atendimento anterior dela não foi diferente? Será que o atendimento no dia anterior dela não foi diferente? Então, por que muda tanto assim? Porque o estado emocional influencia diretamente no seu cliente. Ela estava com o estado emocional completamente alterado. Então você precisa primeiramente entender a importância do seu estado emocional, desbloquear esse estado emocional, entrar no estado que contagia o cliente, fazendo como se fosse um ritual. Antes de você entrar no seu palco para servir o cliente, você entra nesse estado emocional e aí sim você consegue ser consistente no encantamento, em servir os clientes. Nós somos gigantes! Quem somos nós? Encantadores! Quem somos nós?